Fala galera, Noob Zero na área. Hoje estou aqui para trazer para todos vocês um game baseado no anime e mangá Capitão Tsubasa, como era chamado no Japão, e pra gente aqui no Brasil, Super Campeões, que foi exibido em 97 pela lendária TV Manchete, aquela extinta TV Manchete, a que exibiu vários animes pra gente. Então, criado por Yoshi Takahashi em 81, o seu mangá, adaptado para os animes em 83 e para os jogos chegou em 88 até o ano de 2020, que foi seu último jogo. Normalmente ele era feito sempre próximo às Copas do Mundo, esse anime. O único problema dele é que de 4 em 4 anos esse anime sofria um reset e começava tudo de novo. Tinha algumas interferências assim, tanto em sua obra quanto na dublagem, nos roteiros e nos títulos, eram sempre modificados. Isso ficava um pouco estranho para o público. Toda vez que assistia, perdia um pouco o gancho de um capítulo para o outro. Mas enfim, uma coisa interessante desse anime na época e dos jogos no Japão era que o Japão no futebol estava indo de mal a pior. Isso fez com que as crianças voltassem para o esporte, voltassem para o futebol, no entanto que o Japão hoje em dia manda muito bem no futebol. Mas então, sem muita enrolação, galera, de praxe, já dá aquela moral aí, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí se vocês assistiram Super Campeões, se vocês jogaram algum game do Super Campeões e vambora pro vídeo! Em 88, a gente teve o nosso primeiro game, que foi o Tecmo Cup Soccer Game. É até complicado descrever um jogo desse pela qualidade gráfica. Pra gente, hoje, é estranho, né? Mas a galera do Japão, em 88, se divertiu bastante. Ele só foi chegar pro Ocidente na década de 90, com um pequeno atraso de 2 anos. E a Nintendo trabalhou, e teve muito game da Nintendo dessa vez. Continuando com o Nintendinho, na década de 90 a gente teve Capitão Tsubasa Volume 2 Super Strike. O jogo era praticamente igual ao primeiro, porém dessa vez os gráficos estavam um pouco melhor e tinha uma espécie de cutscene, existia um time, que você pode estar notando aí, e você jogava meio um jogo de futebol como se fosse um RPG. Tinha as escolhas que você fazia, era o que determinava se você fazia o gol ou não no jogo. Vocês podem perceber aí, vocês faziam escolhas. O terceiro da lista chegou para o Game Boy em 92. Cara, a Nintendo trabalhou, hein? Investiu nessa franquia e bastante, né? Que é o cargo forte, né? Super Nintendo no Japão manda bem. Já em 92, a gente teve Capitão Tsubasa 3, Kotei no Chosen, para o Super Nintendo. O jogo vinha com gráficos um pouco melhores, mas seguia a mesma tradição. Jogo de futebol baseado em RPG, baseado em escolhas dentro do campo. Você ia jogando a partida, sendo que tinha as opções do que você fazer e escolher. O único problema, mais uma vez, toda vez que alguém encontrava um jogo desse, na maioria das vezes ele estava em japonês. Depois, em 93, a gente teve Capitão Tsubasa 4 Pro no Rival Tashi, para o Super Nintendo também, seguindo a mesma linha. O jogo era todo feito, todo decidido em escolhas dentro da partida, coisa que você vai ver por toda a franquia do Capitão Tsubasa ou Super Campeões, como era conhecido no Brasil. Já falei 1000 vezes sobre isso. E em 94, a Super Nintendo trouxe Capitão Tsubasa 5, Hacha no Shougen Campione, desculpa o japonês. E o Super Nintendo, mais uma vez, trouxe um jogo, mas dessa vez, ele lembrava um pouquinho aquele nosso lendário Superstar Soccer. Porém, ele mantinha aquela tradição das escolhas, com um pouco de cutscenes, dentre os momentos mais marcantes dentro da partida, que eles gostavam muito de fazer isso no anime. E em 95, a PlayStation tomou as rédeas da parada. Capitão Tsubasa Getting the Tomorrow. Dessa vez parecia mais com um joguinho de futebol. A PlayStation sabe o que faz, né? Aí, puxei sardinha pra eles, hein? PlayStation, patrocina eu aqui.
Mas então, dessa vez parecia mais com um jogo de futebol, agradou a gregos e troianos. Muita gente curtiu esse jogo e ele chegou no Brasil. Porém, na época, também em japonês. Mas não era tão complicado assim colocar a partida para rolar. E em 95 também, a Super Nintendo foi lá e meteu um chute para fora do gol. Ela foi lá e fez também um Capitão Tsubasa. Vocês podem notar a transição, como é que é conturbada dentro dessa franquia aí do Capitão Tsubasa. É muito estranho, quando a PlayStation assume, a Super Nintendo também vai lá e tem um pouquinho dos direitos dessa franquia aí e faz também um jogo, mais uma vez, de RPG com escolhas e etc, que vocês já estão de saco cheio. E, como não era o bastante, a Super Nintendo também foi lá no Game Boy em 95 e fez um outro jogo de Capitão Tsubasa. Cara, eles estavam investindo pesado, porque o Japão compra muito, mas o Ocidente nem tanto, por conta dos games nem vinham dublado, nem legendado, quer dizer, não tinha legenda nem em inglês, não tinha nada, cara. Aí ficava complicado, parecia que eles monopolizavam a franquia. E no Game Boy Advance de 2002, Capitão Tsubasa Eiko no Kiseki. Dessa vez, a Nintendo foi lá e fez um game de cartas, cara. Ou seja, já não bastava ele já ter feito um game de RPG de escolhas agora. Era um game de RPG de campo de futebol com cartas para você estar decidindo o que fazer com o seu personagem. Você tinha que sacar uma carta para ele ter uma ação de defesa, de ataque, de especial. Eles fizeram um Yu-Gi-Oh! No campo. E o PS1, quando a gente fala assim, pô, beleza, PlayStation 1 vai melhorar a parada, em 2002 foi lá e fez um Capitão Tsubasa Aratanaru Dentsu Joshou. Caramba, passei no curso, hein? Mas vamos embora. Mais um outro game, dessa vez a PlayStation foi lá e parece que ela imitou. Fez um game de escolhas também com a franquia. Cara, é muito estranho isso, cara, que eles fizeram com o Capitão Tsubasa. Já em 2002, GameCube, dessa vez, parecia que a parada estava melhorando. Ao meu ver, de todos os games que teve para trás, esse era o mais maneiro. Parecia mais um joguinho de futebol, tinha algumas escolhas, tinha efeitos especiais dos seus personagens, mas estava mais bonito, mais rápido, mais fluido. Pra época, estava bem bonitinho o jogo. E em 2006, Capitão Tsubasa pro PlayStation 2. Era um reset na franquia do jogo e foi lá e fez o primeiro jogo baseado na primeira história do anime. O jogo estava bonito, estava rápido, estava fluido, apesar de ter as opções de escolhas, de poderes, coisas que rolava mesmo dentro do jogo, né? Mas estava melhor, estava mais jogável, se assim fica mais respeitoso da palavra com o game. E em 2010, a Nintendo fez lá no Nintendo DS Capitão Tsubasa New Kick Off. Mais um joguinho de escolhas dentro do jogo. Você tinha as partes da jogabilidade, você fazia suas movimentações e quando você acertava um lance, alguma coisa, rolava uma cutscene que você ficava lá assistindo. Mas estava começando a engatear dentro do universo, apesar dos longos anos, quase 15 anos já de franquia, e parecia que não tinha aprendido. A gente também teve um Capitão Tsubasa Dream Team para iOS e Android em 2017, que também era um outro game de literalmente escolhas dentro do jogo. E o último da nossa lista é Capitão Tsubasa Rise of the New Champions, que chegou para PC, PS4 e Switch. O jogo estava muito bonito e nada mais justo do que colocar o nosso Tsubasa para ser o mascote dessas Olimpíadas que rolou também no Japão em 2020. Aproveitou um gancho, jogada de marketing e deu tudo certo. O jogo estava mais bonito, mais fluido, tinha realmente partidas de futebol com seus efeitos especiais, estava muito maneiro. Eu joguei muito Tsubasa. Foi muito maneiro esse jogo. E um detalhe bem maneiro. A primeira parte, que era o modo jornada, você ia para a escola e jogava no timezinho lá da Nankatsu, que é o primeiro time que o Oliver joga na cidadezinha dele. E o objetivo dessa história era
conquistar o tricampeonato pelo Nankatsu, que era o time da sua cidade. E uma coisa assim, não tanto legal. Você tinha determinado número de partidas, sendo que alguma delas você perdia e não tinha como você vencer, por conta de seguir fielmente o roteiro, seguir a obra. E no final do jogo, você jogava contra o Kojiro Hoega, que era o time do Meiva. E era aquele embate lendário, igual rolou no anime. Esse era o primeiro modo. Os outros modos eram o modo campanha, tinha o modo online que não funcionava muito bem. Não sei como está hoje, que já tem bastante tempo já esse jogo, já tem quase 3 anos, né? Que rolou. Então, mas o jogo ficou bem maneiro. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham tido a oportunidade de conhecer esse anime fantástico que marcou muito a infância de muita gente e muita gente também não conhecia os jogos. Eu conhecia alguns deles, que era na época do PlayStation 1, Play 2 eu conheci também, e o do Play 4. Mas e aí? Diz pra mim, o que vocês acharam? Quais desses games vocês jogaram? Beleza? O meu muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo aqui. Não deixe de se inscrever no canal, isso é muito importante, hein? Pra gente continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. Valeu, falou, abraço, fui!